a entrar nos últimos 30 km da etapa inaugural do Alula Tour na Arábia Saudita e acabamos nos últimos 10 km por ter o momento mais emocionante do dia. Mudança de direção, vento a rondar os 20 km por hora, soprando lateralmente, pódio efetuada. E temos a grande maioria dos homens da classificação geral num segundo grupo, a cerca de 35, 40 segundos da frente da corrida. Durante o intervalo, Paulo Martins, fui aqui identificando alguns homens que me parece que podem vir a dar dores de cabeça aos favoritos para a geral, que não conseguiram permanecer no grupo da frente. Estou aqui a pensar, por exemplo, no italiano Zamperini, que é um jovem ciclista, é verdade, mas é um jovem ciclista que sobe bastante bem. Ele corre pela equipa da Cofidis, está bem posicionado no grupo certo. E também o experiente Mark Donovan, daqui a 36,5, britânico, que este ano pois tem aqui um pouco de margem para liderar, porque não está o Tom Pidcock, apesar de estar o Eddie Dunbar, mas ele está lá na frente juntamente com o sprinter da equipa, o Matteo Moschetti. Sim, acabam por algumas das equipas estarem representadas por mais do que um elemento e algumas delas, como tu dizes, bem representados, porque não só levando sprinters levam um homem que pode realmente, se não vierem a ser apanhados, tirarem proveito sobre a concorrência num dia importante como o de hoje, que é teoricamente um dia apontado aos sprinters e os homens da geral poderem meter ali um fosso de segundos sobre a concorrência direta a pensar nos 2 dias de maior dificuldade, pois quem o conseguir fazer, se conseguirem não fazer, são excelentes notícias, até porque obviamente uma equipa como a Lidl Trek com vários elementos na frente, a própria Cofidis com vários elementos na frente e a Lidl Trek é outra equipa que, para lá de Jonathan Millen, leva o Sonderqvist. Falávamos nós há pouco dele, se será ou não capaz de lutar pela geral, portanto é mais um que lá está na frente, e isso faz com que toda esta dificuldade esteja a existir na parte de trás do pelotão, mesmo uma perseguição organizada como é o caso, mas que este grupo está a manter aqui 30 segundos já há vários quilómetros. E está Phil Bauhaus na frente. Eu tenho que fazer essa retificação, porque há pouco tinha dito que o Phil Bauhaus estava atrás com o Afonso Eulálio, mas não. Terei visto o 7 e não o 1. O 1 está efetivamente aqui na frente e é um ex-campeão do Saudi Tour, juntamente com Fábio Jakobsen, Jonathan Millen, Fernando Gaviria, nomes que já tínhamos feito referência, Matteo Moschetti. Praticamente todos os sprinters de topo estão aqui, Paulo. Isso também não é uma surpresa absoluta, não é? É um tipo de circunstância de corrida que favorece estes corredores, que além de serem sprinters, não é? Porque hoje em dia já quase não há puros sprinters, são também protagonistas na temporada de clássicas, e este é um cenário muito usual durante a época de clássicas. Sim, eu diria que daqueles sprinters que eu acho que foram apanhados por alguma razão e que nós sabemos que nas tais clássicas até são ciclistas muito atentos a estas situações de corrida e que não está aqui na frente, é o Pascal Ackermann da equipa da Jayco. É um ciclista que podia perfeitamente estar na frente da corrida, não, por uma outra razão ficou cortado e não está neste grupo, e portanto é uma Jayco que, mesmo estando com um elemento na frente, na minha opinião, é daquelas equipas que se vê obrigada a ter que trabalhar na perseguição que está a ser feita aqui atrás. Isto sem sabermos quem é que está todo neste grosso de grupo principal, mas vê-se que há muitas equipas que têm interesse em fechar espaços. Sim, e aqui atrás no pelotão continua o caos, não é? Porque esta formação em leque mostra-nos claramente como o vento que vai soprando, mesmo sendo um vento moderado, está a fazer uma moça tremenda. Os corredores pois têm que se posicionar desta forma, em leque, formação em leque. E sobretudo estava ali a ver que quem vai mais na parte de trás pois vai sempre sofrendo com essa mesma posição, porque ao fim e ao cabo acaba por haver uma altura em que tu ou passas para a frente e tens capacidade física para o fazer, ou acabas por ficar metido lá para trás na máquina de lavar, não é? E vais dando tombos, até que quando dás por ti estás cortado. Uma nota importante que faço ao grupo da frente é que o nosso amigo Jakob Söderqvist
está lá na frente. Sim, era E olha aquilo, olha, já parece gravel. Sim, exato. É que a estrada é tão larga, mas o vento bate lateralmente muito forte que, ao haver um pelotão obviamente ainda bastante numeroso, faz com que a estrada fique muito reduzida, mesmo sendo larga, fique muito reduzida. E isso faz com que quem esteja aqui na parte de trás tenha essas dificuldades, não tem qualquer tipo de visão e depois dar nisto, não é? Porque uma saída de estrada até pode dar em queda, felizmente isso acabou por não acontecer, mas o homem da Cofidis vai ter problemas para conseguir reentrar na frente e já está em dificuldades porque a velocidade é muita e isto só quem já passou por situações destas é que sente e sabe aquilo que estão a passar estes ciclistas. É uma dor de cabeça terrível porque estamos em terrenos planos, mas quando tu ficas sozinho, mesmo com a ajuda dos carros, não é fácil reentrar na frente da corrida. E olha, este homem que aqui está da Tudor, o Roland Tallman, foi tão somente o melhor ciclista da Tudor no ano passado aqui na classificação geral, portanto já está ali a comer vento, não é? E aqui problemas para Christen, ou não? Que dorsal 3 não, é o 3. Bom, também já seria um azares a mais para o Ian Christen, não é? Este miúdo é muito talentoso. Nós não vamos ter certamente a oportunidade de falar muitas vezes no dia de hoje dele, porque está muita coisa a acontecer, mas ainda no ano passado era júnior. Portanto, um ciclista que tanto andou bem nos europeus como mundiais, sempre no top 10. Portanto, é um ciclista, não é por acaso que a UAE o foi contratar, porque sabe que está ali um ciclista que pode dar coisas importantes no futuro do projeto. Nós estamos aqui na iminência, Paulo, de poderem existir mais cortes e mais quedas, porque está uma situação de corrida muito perigosa aqui no grupo perseguidor. Está a andar muito rápido e está a tirar tempo à frente da corrida, porque eles já chegaram a estar quase a 40 segundos e agora estão a pouco mais de 20, portanto eles estão a fazer bem agora. Será que lá chegam todos? Claro, e eu estava a tentar identificar também o próprio Afonso Eulálio, porque não há assim tantas camisolas da equipa. Mas está ali a meio do grupo, não é? Okay, meio do grupo, do meio para a frente. Sim, mas tem que se colocar mais na frente, porque estes zigue-zagues constantes que o próprio vento acaba por causar, isto vai durar mais cerca de 10 km, que é o tempo que falta para o primeiro sprint dentro do circuito final, porque eles já passaram um primeiro sprint na etapa, mas ainda vão ter mais até ao final, vão ter mais 2 sprints, um deles bonificado, que já está quase coincidente com o final da etapa, que é uma das passagens pela meta. Quando aí entrarem no circuito, as coisas ficam, digamos, mais aligeiradas, mas enquanto não chegarem lá, o vento vai estar sempre a bater desta forma, lateralmente, porque eles vão sempre na mesma direção. Lá está o Jakob Söderqvist ali na terceira posição entre os homens da Lidl Trek, a Lidl Trek com 3, a Cofidis com 4. A Cofidis, se calhar, até daquelas notícias más que veio por bem, não é? A questão de ter descido de divisão, um projeto tão histórico, um dos patrocínios mais duradouros do mundo do ciclismo, mas uma equipa que bateu no fundo na última temporada. Já vinha a ameaçar, não é? Mas o ano passado foi mesmo o bater no fundo com a descida de divisão. E o próprio homem da Picnic que vai estando com o Jacobsen é o Tim de Jong, que acaba por ser um ciclista que também tem a sua experiência e está ali a dar uma ajuda preciosíssima também ao seu colega de equipa, e é uma boa presença do Jacobsen. Eu gosto de ver felizmente o Jacobsen neste tipo de se mostrar que está competitivo, tendo todo o seu passado desportivo que foi magnífico durante vários anos, que o podemos a dada altura dizer que ele, se não era o melhor do mundo, andava perto de o ser, era um dos melhores garantidamente. Depois teve aquela queda que quase lhe podia ter tirado a carreira e a própria vida, e depois num ou outro momento acabou por voltar a ser competitivo e depois apagou-se muito na sua chegada à Picnic. Vamos ver se é desta que ele assenta novamente os resultados. Também foi um dos muitos corredores que sofreu com problemas na artéria ilíaca. Tem sido uma patologia cada vez mais identificada e associada à prática do ciclismo de alta competição. De uma forma muito simplista, é quase como deixar o ciclista a pedalar só com uma perna, ou uma perna e meia, não é? Porque não consegue tirar todo o rendimento da perna afetada. No princípio, esse problema está resolvido para Fábio Jacobsen. Vou notando outra vez aqui a presença da Bahrein e do Afonso Eulálio muitíssimo bem, muitíssimo atento. Aqui também estão grandes máquinas. O Júlio Johansson pela UAE está a puxar. A própria Astana tem ali um elemento que
porque a Astana julgo que não tem representação no grupo da frente. Portanto, a Astana é uma das equipas também que tem todo o interesse em fazer este trabalho. Sim, sim, exatamente. Mesmo a própria Tudor, que tem um elemento na frente, eles têm ali o objetivo de chegar à frente, portanto eles não estão satisfeitos. A própria equipa da Bahrein, que vai trabalhando, são equipas, a JAI, que já tínhamos dado o destaque também, que é uma equipa que tem um elemento, mas também parece estar interessada em chegar à frente. Mas a Tudor, por exemplo, é uma equipa que vai ficar já hoje só com uma carta a jogar para a geral, não é? Porque vai ficar só com o Yanis Voazar. O Talman há pouco estava a descolar e ele ficando para trás, pois fica completamente cortado. Hoje é provável que leve bastante tempo. Estão a fazer um bom trabalho, estão a aproximar-se. Isto por vezes não é nada, não é? Por vezes parece que estão a aproximar-se, vai tudo muito bem, mas nunca chegam efetivamente a fechar o espaço, a fechar o corte. 20 segundos nestas condições é muito difícil de fechar. Uma bela etapa, é isto que vamos ter ao longo dos próximos dias. Quando não há montanha, há vento. E portanto temos aqui uma corrida que não é aborrecida, mesmo que o terreno seja maioritariamente plano. Exato. Olha, falava eu do Van Sanvenant a dada altura do direto, e ele está ali bem patente atrás do homem da Lidl Trek, porque toda a gente sabe que é importante, uns passando, no caso do Consoni, que é quem está ali da Lidl Trek, está ali mais para desorganizar do que para ajudar, mas também não quer ficar muito para trás, porque sabe que a qualquer momento pode haver um vento mais forte, uma velocidade mais acentuada, e quem está do meio para trás do grupo pode ficar em apuros. Mas o Consoni está lá mais para desorganizar do que propriamente para ajudar a perseguição que está a ser feita pela Sodal, pela UAE, pela Jaico, pela própria Tudor, porque eu acredito que a Tudor também esteja com esse objetivo de mesmo representada na frente, eles querem chegar com os seus principais homens ao grupo principal. Sim, porque na frente tem o Mikutis, não é? O Mikutis é um rolador, é um belíssimo contrarrelogista, mas não tem velocidade para o Jonathan Milan, para o Matteo Moschetti, para o Jakobsen, para o Milan Fretin. Portanto, é um plano que não dá garantias. Agora vai ser interessante a próxima passagem na meta, que vamos ter pela primeira vez neste circuito. Não neste sprint, porque o sprint que vem pela frente não dá bónus, mas caso este grupo não seja apanhado na segunda passagem pela meta, que atenção, porque é uma zona sinuosa, portanto tem ali uma pequena subida em direção ao risco de chegada, que vai favorecer alguns ciclistas e vai prejudicar outros, isto numa chegada ao sprint. No caso do Milan, no caso de um Frettino, eu acho que são ciclistas que se adaptam perfeitamente, e a Jacobsen talvez já não seja tão direcionado a uma chegada tão dura, mas se este grupo chegar ao sprint bonificado, que é a segunda passagem pela meta, o que é que Sonderqvist, o que é que outros ciclistas que estando aqui na frente a pensarem, como Donovan, na possibilidade de discutirem uma geral, se serão capazes de ir buscar bonificações à frente dos velocistas, que também vão querer, obviamente, procurar as bonificações. E o Dries de Bont, que está aqui, nós falávamos há pouco de um nome, de dois nomes, de três nomes, é Dries de Bont, o homem da Jaico. Aqui dos ciclistas que estão na frente, eles são 18. Para a classificação geral, já o fomos dizendo, mas não quero mais repetir. Temos o dorsal 23, Mark Donovan, daqui a 36,5. Temos o dorsal 15 da Lidl Trek, Jakob Soderqvist. E também temos que encaixar aqui o Eduardo Zamperini, dorsal 96 da Cofidis. Não sei se depois o Tim de Jong, o homem da Piquenique, que leva o dorsal 64, terá também essa ambição. Este Tim de Jong foi um ciclista que nós, sobretudo, ficamos a conhecer melhor o ano passado, quando ganhou no Vanberg. E, portanto, o Vanberg não é para qualquer um. É uma subida muito curtinha, é verdade, mas empedrada, muito inclinada. É aquela subida que fica no Limburgo, ali na zona dos Países Baixos, porque há também o Limburgo belga do outro lado da fronteira, mas é ali a zona do Tom Dumoulin, perto de Citar, de Maastricht. E este Tim de Jong, o ano passado, bate no Vanberg o Christophe Laporte, o Lucas Kubis, entre outros. Sim, eu lembro-me perfeitamente dessa chegada, porque foi uma corrida fantástica que ele ganha, que vinha da fuga.
que é apanhado entre vários ciclistas que são apanhados na fuga e que de trás vem o Kubis com o Laporte, não sei se te recordarás desse momento. Sim, sim. E ele remeteu-se na roda, não trabalhou em nada e nós questionávamos até que ponto é que os homens da fuga conseguiam resistir ao ritmo do Kubis e principalmente do Laporte. E o Diang foi o único que conseguiu resistir e depois conseguiu batê-los a sprintar. E sabemos que Laporte e Kubis não são fáceis de ser batidos. E o Diang conseguiu nesse dia algo fantástico, para ele importante, obviamente, a vitória nessa jornada da Volta à Holanda. Ele na altura ainda estava na Volker Wessels, que era uma equipa continental, neerlandesa, mas logo nesse dia em que ganhou, houve um auxiliar da Piquenique que se abraçou a ele, não é? E nós dissemos, bom, este quase certeza que já deve ter contrato assinado com a Piquenique. Exato, exatamente. E cá está. Hoje está na frente. A Piquenique tem mesmo que se reinventar, porque perdeu todas as suas referências, não é? Já nem estou a falar de Romain Bardet, que se tinha retirado a meio do ano passado, mas sobretudo o Oscar Onley, que faz aquela volta à França monstruosa, foi para a Ineos Grenadiers, num desporto em que supostamente não existe um mercado de transferências, pelo menos não de forma regulada, como acontece, por exemplo, no futebol, mas já se estão a fazer transferências de milhões. Fala-se em 7 milhões de euros que a Ineos terá pago à Piquenique, que bem deles precisa, porque estava um bocadinho aflita com os seus patrocinadores, tanto que só recebeu a licença por um ano, provisoriamente, mas 7 milhões de euros não são 7 milhões de baldes de areia, não é, Paulo Martins? Isto já começa a circular dinheiro importante no ciclismo, que supostamente não tem mercado de transferências. Então, se isto não é um mercado de transferências, é o quê? Claro, a questão é que não é por acaso que o empresário do futebol, que agora falta-me o nome, que tem grandes transferências feitas ao longo da sua carreira, e um deles o Cristiano Ronaldo, já está envolvido. O Jorge Mendes, exatamente. O Jorge Mendes, que também já está envolvido no ciclismo. E eu acho que isso já diz muito daquilo que o ciclismo começa a ser chamativo, porque isto é o início. E se calhar daqui a 10 anos aquilo que estamos aqui a dizer já é uma coisa banal daqui a 10 anos. Estas transferências que nós vamos vendo de vez em quando a acontecer, no caso do Oscar Onley este ano. O Van Poel, não é? Também foi transferido. Também. E quantos nos últimos anos não foram transferidos? Isto não é a primeira vez. Isto começa a haver aqui valores importantes a circularem entre equipas, entre empresários, e é importante que isto seja regulado. Porquê? Porque é preciso não esquecer que este dinheiro está a ficar todo lá em cima, na pirâmide do ciclismo, mas no topo. Ele não vem parar cá em baixo às equipas de formação, aos clubes. Portanto, é preciso criar também um mecanismo de proteção, um mecanismo de solidariedade, como acontece no futebol, para que esse dinheiro, ou parte desse dinheiro, também vá alimentar quem trabalha para criar estes talentos. Claro. Olha, estamos aqui a fazer a passagem pela meta, aquilo que há pouco dizia da pequena saliência da inclinação na estrada, nota-se claramente que existe e, portanto, é uma chegada que não é fácil. Não é um falso plano, não é? Eu diria que isto não podemos dizer catalogar isto como subida, mas é aqui um falso plano, 2-3% seguramente. Aqui nesta reta, mas antes, à entrada dos 200 metros, exatamente. Exato. É aí que se pode até ser traiçoeiro no sentido dos sprinters estarem ali a poupar-se para os 150 metros finais e serem atacados por outros ciclistas nessa subida de acesso à reta da meta. E olha que nesta primeira passagem pela meta, eu não estou a ver que este espaço vá ser fechado, muito honestamente. Não está fácil. Para mim a tendência é que a vitória esteja na frente e aqui vão ter que continuar a soar o que não está escrito para evitar que logo ao primeiro dia tenhamos quase que um golpe de teatro na classificação geral. Some people pay to ride indoors. But I'm not some people. When you're training up's free, you got little extra for life's priorities. Más notícias para a UAE Emirates. Foi ao chão Jan Christen e agora Paulo Martins é que podemos dizer está fora. Jan Christen muito dificilmente ganhará o Saudi Tour ou o Alula Tour, como é agora conhecida esta prova, na Arábia Saudita, porque já hoje teve uma primeira queda, recuperou, fechou o espaço. À segunda parece-me demasiado tempo, porque já vai levar mais de 1 minuto e está todo arranhado.
Como se costuma dizer, está todo esfarrapado. É uma pena não termos essas imagens para que as pessoas em casa também percebam o que estamos a dizer. Foi uma queda certamente feia, e a partir daqui a própria UAE deixa de ser uma equipa a trabalhar, e dá para perceber isto. Lá na frente, aquele grupo, e tu antes do intervalo dizias que começavas a suspeitar que ninguém mais iria ser apanhado, e eu começo a entrar no teu clube. Portanto, vamos vendo aqui Ian Christen, que está completamente arreliado, e aqui este é o lado que não está arranhado, porque ele está rasgado do lado direito. Ele está mas todo. Assim não vale, não é? Pois, assim não vale, claro. Ele está aqui dentro do carro, não é o carro médico, mas e já está a ser avisado, portanto os comissários já estão a dizer ou tiras a mãozinha, porque senão vais levar uma penalização pelo menos de 30 segundos, porque o carro é para seguir para a frente e não é para ficar ao pé do ciclista. Sabes que há uma canção que se podia aplicar a este momento, que é tira a mãozinha daí, não é? Mas o comissário aqui amanhã certamente vamos estar a falar de uma penalização. O comissário avisou uma vez, avisou duas, ele mantém-se atrás do carro da equipa e, portanto, no momento em que cá está, este é o aviso, e ele diz que caiu, mas o comissário obviamente não quer saber se ele caiu ou não. E, portanto, a penalização vai sair. Só que entre perderes 2 minutos e perderes 1 minuto e manter-se dentro da luta e levares os tais 30 segundos, a equipa prefere arriscar a multa e a penalização de 30 segundos, mas também pode ocorrer a expulsão. Essa também é outra questão. Claro que sim. Já agora a canção é da Maria Lisboa. Mas realmente o Ian Christen estava a brincar com o fogo, não é? Bem sabemos que é fruto do momento, do calor do momento, e ele deve ir a ferver porque é daqueles dias em que tudo lhe corre mal. Há que dizer que também tem tido o azar a bater-lhe à porta, e não foi uma vez, já foram 2, e esta pode ter sido a decisiva. Vamos ver se consegue limitar as perdas, porque caso contrário isto pode hoje significar uma perda de muito tempo, porque ainda estamos longe do final, e aqui cada quilómetro que passa são mais segundos de perda. E aqui note-se que ainda há pouco na primeira passagem pela meta estávamos em cerca de 30 segundos, já vamos em 43, e há muita força de trabalho, há muita força para perseguir, só que aqui na frente a qualidade é muito grande e o corte está feito, e estes corredores que aqui estão-se a organizar bem, não há para já hesitações, ninguém está a pensar em algo que não seja aprofundar esta vantagem para depois poderem, então, daqui a mais adiante, discutirem a vitória, porque esta é uma situação que lá na frente beneficia todos os que lá estão, alguns já para a classificação geral, como temos vindo a chamar a atenção, e outros na ótica de lutarem pela etapa. Andaram aqui durante muito tempo a 200 metros de distância, não é? Isto só para não falar de segundos, mas andaram mais ou menos a 200 metros, já estão a mais do dobro, estão a 500 metros de distância os dois grupos. Claro, a questão é que nós fizemos a referência de equipas estarem ali muito bem representadas na frente da corrida, e algumas delas tendo o homem da geral e tendo o sprinter para discutir a corrida, e isso faz com que realmente a tarefa do pelotão, que não está a ser bem organizada, acabe por ter estas falhas de não conseguir fechar espaços. Isto quando vamos aqui recuperando a tal chegada com uma velocidade alucinante, ganha por Moschetti, que é um dos homens que está na frente da corrida. E eu até tive que ir recuperar os dados do ano passado para recordar um bocadinho os números. Ora, na altura o Matteo Moschetti ganhou, isto não há dados oficiais de todas as chegadas da história do ciclismo, portanto é sempre um pouco arriscado dizer o que eu vou dizer a seguir, mas considerou-se o do ano passado no Alula Tour, se não o mais rápido de sempre, um dos sprints mais rápidos de sempre, onde o Matteo Moschetti chegou a atingir 87,8 km por hora. E o final, por isso mesmo, está um bocadinho diferente, porque eles agora puseram a meta, digamos que no início da reta, logo após a subida. Não puseram a meta cá em baixo, porque aquilo depois vai sempre subindo um bocadito, até que depois começa a descer. Eles o ano passado tinham ainda mais reta, e aquilo parecia quase MotoGP. Sim, não. Este ano não os deixam embalar. Portanto, até meteram a tal ali pequena inclinação na estrada à entrada dos 200 metros finais, e depois aí assim é terreno plano, ou um
falso plano em direção à meta. Isto quando continua aqui a XDS Astana a tentar lutar, outras equipas que ainda não tinham trabalhado muito, como a Modern Adventure também trabalha. Isto quando vamos aqui vendo a entrada dentro do último quilómetro. No ano passado, a entrada dentro do último quilómetro, os ciclistas já vinham a mais de 80 km por hora. Mas realmente ia um pouco em a contracorrente face àquilo que são as novas medidas também aprovadas em termos regulamentares este ano. Hoje já não vai dar tempo para falar disso, mas amanhã podemos falar um bocadinho sobre o que é que vai mudar o que é que já mudou no regulamento para esta temporada, porque as medidas vão todas no mesmo sentido, que é de ralentizar o andamento dos ciclistas e das suas máquinas. Ou seja, a UCI quer que se ande menos. E isto tem a ver com aquilo que a UCI considera que é o aumento das quedas, dos acidentes e que achaca a maior velocidade a que se circula. Eu não estou muito de acordo com essa postura, mas podemos debater depois amanhã mais em profundidade este tema. Sim, acima de tudo estão a tentar travar a evolução das muitas marcas ligadas à modalidade. Falo de bicicletas, obviamente, porque aí insere-se muito algumas regras que estão impostas para esta temporada 2026 e para o futuro, para tentar realmente travar a velocidade dos ciclistas, mas cada vez há uma disciplina maior dos atletas a treinar, cada vez há uma maior evolução das próprias bicicletas. Tudo isso faz com que se ande cada vez mais rápido. Hoje em dia os ciclistas utilizam facilmente neste tipo de etapas um prato 55 ou até mesmo 56, e na minha altura, e estamos a falar há 25 anos atrás, pedalávamos no máximo com 52 ou 53 dentes no prato principal. Hoje em dia é vulgar correr-se com 55 ou 56 dentes, e há quem já consiga em algumas ocasiões pedalar de 57 ou 58 dentes na parte da frente da bicicleta. E isso faz com que, estando em condições de desenvolver a bicicleta, pois anda-se a velocidades alucinantes. Claro, e obviamente que maior velocidade, pois maiores riscos, mas não necessariamente as quedas têm aumentado fruto dessa velocidade. Por vezes as quedas acontecem pela muita pressão que se vive dentro do pelotão para o sistema de pontos, por exemplo. Veio trazer maior pressão, não é? Veio trazer maior espetacularidade também, mas aumenta a pressão, porque nem todos os ciclistas podem pontuar. Portanto, antigamente não se sprintava por um 15º lugar, hoje em dia toda a gente sprinta por um 15º lugar. Isso é um dos pontos. Podíamos dizer outras questões, não é? Podíamos falar dos contratos dos ciclistas, do difícil que é manter as equipas abertas na sua atividade, das equipas que todos os anos acabam e que não são substituídas. Há menos trabalho para os ciclistas e tudo isso gera um ambiente de pressão que faz com que os corredores tenham que arriscar, não é? Arriscam pela sua sobrevivência no pelotão, mesmo que isso, por contrassenso, possa provocar até às vezes a sua retirada, não é? Imagine-se aquilo que aconteceu entre o Groenewegen e o Jacobsen, é fruto de dois corredores que querem tanto ganhar que um deles fica completamente nublado e não tem uma atitude que se possa ter, não é? Que é encostar o outro às barreiras. E isto acontece muitas vezes. Olha, mais vezes do que seria desejável. E a encostar está a tentar o pelotão. O próprio Afonso Eulálio passa pela frente. Há pouco eram 43 segundos, já estão a 21. Só que começa a faltar força de trabalho. Começa a sentir muita gente em dificuldade. O homem da Bahrein que está junto do Afonso Eulálio puxa pelos colegas que estão mais atrás para que eles venham para a frente, fala via rádio para que haja aqui a tentativa de, neste espaço de 6 km, fecharem claramente o espaço que está ali a dividir a frente da corrida em relação ao grupo principal. E Jan Christen, entretanto, ajudado mais uma vez, mas ele vai sair penalizado. Isso, mas vai chegar, vai chegar. Mas isto vai ao encontro daquilo que eu digo. Eles preferem que ele se mantenha literalmente dentro da corrida para um top 10 do que fechar hoje a 4 ou 5 minutos da corrida. E aí estava completamente arredado da geral. Mas caramba, Paulo, como é que a UAE, com o Júlio Johansson sobretudo a puxar, não é? Conseguiu fechar 1 minuto e tal
para o pelotão, porque ele chegou a estar a 1 minuto e 20 do pelotão. Sim, mas acredito que essa parte não tenha feito o Jules Johansson, tenha sido o carro que o fez, com a tal, aquela situação que nós víamos do Jan Christen atrás do carro a fazer meio fundo, porque ali a questão era mesmo do próprio comissário expulsar o Jan Christen, mas havia a justificação entre aspas dele ter caído e portanto havia ali uma atenuante sobre aquilo que ele estava a fazer e que talvez tenha havido ali por parte do comissário fechar um pouco os olhos, mas digo que seria mal demais que Jan Christen no final do dia não levasse uma penalização de 20 ou 30 segundos ou até mesmo de 1 minuto. Isto é uma questão de lógica. Nós estamos Sim. aqui com um pelotão que há uns 30 km está a tentar fechar 20, 30 segundos, com muita gente a passar pela frente. Não é lógico que a UAE, com o Júlio Johansson e mais 2 corredores que quase já só estarem ali na roda do Júlio Johansson vão sofrer, que tenham tirado 1 minuto ao grupo, Claro. onde vai, por exemplo, o Afonso Lado. Isto tem que ter havido ali uma ajuda do carro. Sim, Isso claramente. parece-me evidente. Sim. Mas isto é como se costuma dizer, não é? Siga! Porque isto agora